Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita satisfação e muita alegria, estamos hoje aqui para a prestação de contas referente ao ano de 2023 do IPRESB, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Barueri. É um instituto relativamente jovem, tem 17 anos, foi criado em 2006 pela gestão Rubens Furlan, mas hoje, depois de 17 anos, já conta com um patrimônio robusto, a cerca de aproximadamente 3 bi e 100 milhões. E até o final do ano a expectativa é de bater 3 bi e meio. É o maior instituto de previdência do estado de São Paulo. Em 2023, o IPRESB contava com cerca de 11.948 servidores, tinha 2.538 aposentadorias, 361 pensões por morte, e a despesa e o custo de todos esses benefícios chegou a 216 milhões e 27 mil, com uma receita de contribuição dos servidores e dos entes, bateu a casa de 245 milhões, quer dizer, sobrando dinheiro e sem precisar mexer na nossa reserva. Vale ressaltar que todos esses repasses dos servidores e dos entes foram feitos rigorosamente em dias pela Prefeitura. Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério da Previdência, através da Secretaria da Previdência, também pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e também pelos servidores, que através do portal da transparência tem toda a liberdade de acessar e ver todas as contas do IPRESB, tanto na contabilidade como no investimento. E com muita honra podemos dizer que todas as contas do IPRESB foram aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério da Previdência e com o nosso CRP em dia emitido pelo Ministério da Previdência. Em 2023, o Instituto manteve o nível 3 do Progestão. Só que teve um dado novo que o Ministério divulgou, que é o ISP, Índice de Situação Previdenciária. E apenas 3 municípios conseguiram tirar nota A em todos os quesitos. Um deles é o IPRESB. Isso deixou a gente muito feliz, muito contente, demonstrando a boa gestão em relação à situação previdenciária do IPRESB. Além disso, os nossos investimentos bateram 12,29% de rendimento e a nossa meta seria de 10,02%. Isto é, cobriu toda a meta e sem precisar mexer também na nossa reserva. Isso se deve a um esforço conjunto da nossa equipe do IPRESB, tanto da diretoria executiva, do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e também do Comitê de Investimento. A nossa missão é garantir o pagamento de todas as aposentadorias e todas as pensões, de um atendimento de uma forma cordial, gentil, humana e extremamente transparente, que é o que a gente tem. De todas essas questões, o IPRESB também está de portas abertas para o servidor que tiver dúvida sobre a sua aposentadoria, se tiver dúvida sobre qual critério é melhor para se aposentar. Estamos de portas abertas para todos os servidores. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Caetano, eu sou analista previdenciário, no perfil administrador e atualmente ocupo o cargo de gerente da divisão de gestão de pessoal e suporte administrativo. Eu vou apresentar a prestação de contas da unidade de gestão de administração referente ao ano de 2023 e também falar sobre a composição da estrutura organizacional do IPRESB. A estrutura organizacional do IPRESB está prevista na Lei Complementar 434 de 2018 e alterações, e era composta pela diretoria executiva e por 4 órgãos colegiados,
que são eles o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento. A diretoria executiva é um órgão de execução e as suas principais atividades são executar a arrecadação das contribuições previdenciárias, aplicar os recursos disponíveis da autarquia, promover a concessão de benefícios previdenciários, executar as atividades administrativas, financeiras e finalísticas. Ela é composta por 5 membros, sendo um deles o presidente do Instituto, que é nomeado pelo prefeito após a aprovação da lista tríplice, pelo Conselho de Administração, e pelos 4 gestores, que são nomeados pelo presidente e passam pela aprovação do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão deliberativo e suas principais atividades são aprovar o planejamento estratégico, acompanhar as metas financeiras e atuariais e homologar os processos previdenciários. Ele é composto de 6 membros, sendo 3 deles eleitos pelo prefeito e 3 nomeados pelos servidores nas eleições municipais. O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização. As suas principais atividades são zelar pela gestão econômica e financeira, examinar o balanço anual e os balancetes mensalmente e acompanhar o cumprimento do plano de custeio. Ele é composto por 4 membros, sendo 2 deles nomeados pelo prefeito e 2 eleitos pelos servidores nas eleições municipais. O Comitê de Investimento é um órgão especializado e suas principais atividades são assessorar a diretoria executiva nas decisões relacionadas à gestão de investimentos, analisar as aplicações financeiras e acompanhar a execução da política de investimentos. A composição da diretoria executiva no ano de 2023 era formada pelo presidente Weber Seragins, pela gestora de administração Flávia Rodrigues, pelo gestor de benefícios previdenciários Marcelo Laranjeira, pelo gestor de finanças Douglas e pelo gestor de investimento e atuária Eliezer. O conselho de administração era formado pelo presidente do conselho Raimundo Nonato, pela vice-presidente Lilian Tani, pelo secretário Roberto e pelos conselheiros Carlos Alberto, Cristiane e Sara. O Conselho Fiscal era composto pelo presidente do Conselho, Simone Cassiano, pelo vice-presidente Evaldo, pela secretária Andréa e pelo conselheiro Luiz Fernando. As funções de presidente, vice-presidente e secretário são escolhidos pelos próprios conselheiros para um mandato de 1 ano. O Comitê de Investimento era formado pelo presidente do comitê, Eliezer, e pelos membros Diego Stefani, Laís Alencar, Fabrício Eduardo e Sandra Aparecida. O quadro de servidores efetivos do IPRESB está previsto na Lei 372 de 2016 e alterações, e nela está previsto 20 cargos de agente previdenciário, dos quais 15 estão ocupados, 10 cargos de analista de processos previdenciários, dos quais 3 estão ocupados, 15 cargos de analista previdenciário, dos quais 9 estão ocupados, 3 cargos de procurador previdenciário, dos quais 2 estão ocupados, 2 cargos de controlador interno, dos quais 1 está ocupado, e 2 cargos de técnico previdenciário, dos quais 2 estão ocupados, e 1 cargo de recepcionista, do qual 1 cargo está ocupado. Os cargos de técnico previdenciário e recepcionista são cargos que serão extintos na vacância. Dessa forma, são cargos que não serão repostos. Os quadros em comissão estão previstos na Lei 434 de 2018 e alterações e são divididos entre agente político, cargos em comissão e função de confiança. O cargo de agente político é o cargo do presidente, que tem 1 cargo previsto. Os cargos em comissão estão previstos 4 cargos de gestores que são distribuídos entre as unidades de gestão, 1 cargo de assessor, 1 cargo de chefe de gabinete e 6 cargos de gerente.
que são distribuídos entre as unidades de gestão. Do total de 12 cargos em comissão, 9 deles são ocupados por servidores efetivos e apenas 3 são ocupados por cargos comissionados. A função de confiança é ocupada exclusivamente por servidores efetivos e tem a previsão de um cargo de procurador-chefe, um cargo de assessor de tecnologia da informação e 6 cargos de chefe de núcleo, que são distribuídos entre as unidades de gestão. Todos os cargos em comissão estão ocupados. No ano de 2023, o IPRESB contava com 41 servidores, dos quais 33 servidores eram efetivos do quadro do IPRESB, 4 servidores eram efetivos cedidos de outros entes municipais, 1 era agente político e 3 cargos comissionados. Dessa forma, mais de 90% dos cargos são ocupados por servidores efetivos e menos de 10% eram ocupados por cargos em comissão. Nessa tela, apresentamos os gastos com o pessoal durante o ano de 2023. O menor gasto foi no mês de abril, em que foi pago para 39 servidores o total de R$ 384.909,66. E o maior gasto foi no mês de julho, que foi pago para 39 servidores o valor total de R$ 497.953,49. No mês de dezembro, foi pago para 41 servidores o valor total de R$ 856.365,32. Esse valor ficou maior do que o dos demais meses, porque foi pago referente ao mês de dezembro e também o 13º salário. O concurso público edital 001 de 2017 tinha sua validade para os cargos, exceto de procurador previdenciário, até o dia 26 de nove de 2023 e para o cargo de procurador previdenciário até o dia 30 de 10 de 2023. Dessa forma, ambos estão encerrados. E durante o ano de 2023, o IPRESB convocou 4 servidores, sendo eles 2 agentes previdenciários, um analista previdenciário perfil psicólogo e um analista previdenciário perfil economista. E também exonerou a pedido 4 servidores, sendo 2 deles agentes previdenciários, um controlador interno e um servidor comissionado, que ocupava o cargo de gerente. Durante o ano de 2023, o IPRESB também promoveu curso de capacitação para os servidores, conselheiros e membros do Comitê de Investimento. E os cursos foram de Preparatório para Certificação RPPS, promovido pela Performance, curso de licitação da Lei 14.133 de 2021, promovido pela Cascudo Potiguar, curso da nova Lei de Licitação e Contratos, promovidos pela ABC-Prev, curso de Formação e Atualização de Pregoeiros, promovido pela Consultre, curso de Retenções Tributárias, promovidos pela Premier, curso de IFRB e BASEP, promovido pela CIF Brasil, curso de Educação em Aposentadoria e Longevidade, promovidos pela Longeva, curso de Previdência dos Servidores Públicos, promovido pela Capacite, e curso de Contabilidade da Carteira RPPS, promovido pela Exato. E também o IPRESB apoiou a participação no primeiro Encontro Nacional de Conselheiros, ANEPREM, 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, ABIPEM, 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, ABIPEM, 19º Congresso Estadual de Previdência, APEPREM, e o 42º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, ACOPESP. Do total de 41 servidores, 36 participaram de alguma forma de capacitação, totalizando 87,8%. Dos 6 conselheiros de administração, 3 participaram de alguma forma de capacitação, totalizando 50% dos membros. Do Conselho Fiscal, 3 participaram de alguma forma de capacitação, totalizando 75%.
E do Comitê de Investimento, dos 5 membros, os 5 participaram de alguma forma de capacitação, totalizando 100% dos membros. Também vamos apresentar os principais contratos administrativos do ano de 2023, que foram eles: o contrato com a empresa Microcar, referente à locação e manutenção de computadores, servidores de dados e internet, impressoras e multifuncionais, e foi pago o valor total de R$ 365.428,20. Contrato com a empresa SAMI, pela prestação de serviços de mão de obra de recepção, controle de acesso, copa e limpeza, e foi pago o valor total de R$ 295.030,27. Contrato com a empresa QRX, pela prestação de serviços de vigilância patrimonial, e foi pago o valor total de R$ 258.873,47. Contrato com a empresa Universal Prev, pela prestação de sistema de folha de benefícios previdenciários e de administração de pessoal, e foi pago o valor total de R$ 171.452. Contrato com a empresa Iplan, pelo serviço de transporte terrestre, mediante locação de veículo e condutor habilitado, e foi pago o valor total de R$ 153.918,57. Contrato com a empresa Kicklog, pelo fornecimento de cestas básicas, e foi pago o valor total de R$ 116.189,22. Contrato com a empresa Central Inf, pela digitalização do acervo existente e licença de gerenciamento eletrônico de documentos, e foi pago o valor total de R$ 109.441,70. Contrato com a empresa FAC Consultoria, referente à locação de software de gestão atuarial, e foi pago o valor total de R$ 82.051,68. Contrato com a empresa WorkMed, referente às realizações de perícias médicas, e foi pago o valor total de R$ 58.100. Contrato com a empresa Futuramed, pelo serviço de manutenção predial, e foi pago o valor total de R$ 56.057,30. Contrato com a empresa ECB Porto Gestão Empresarial, pela alocação de sistema informacional de custos, e foi pago o valor total de R$ 50.088,05. O contrato com a empresa DataPrev, pelos serviços estratégicos de solução de TI, e foi pago o valor total de R$ 39.130. Essa foi a prestação de contas do ano de 2023 da Unidade de Gestão de Administração. Se tiverem algumas dúvidas, pode mandar um e-mail para a gestora de administração, que é o que está na tela, diradm@ipres.barueri.sp.gov.br. E obrigado pela atenção de todos. Boa tarde, meu nome é Marcelo Laranjeiro. Eu vou fazer a apresentação de prestação de contas relativa à unidade de gestão de benefícios previdenciários. Vou começar pelo organograma da unidade de gestão de benefícios previdenciários, que tem um gestor de benefícios previdenciários, nesse momento sou eu. Existem duas divisões nesse organograma abaixo do gestor de benefícios: a divisão de benefícios e a divisão de serviço social e perícias médicas. A divisão de benefícios tem um gerente de divisão e essa divisão se subdivide em 2 núcleos: o núcleo de atendimento, com um chefe de núcleo e 4 agentes previdenciários, que fazem todos os atendimentos presenciais aqui na sede do Instituto. E um núcleo de análise de processos previdenciários, que tem um chefe de núcleo, mais 3 analistas de processos previdenciários, que fazem todos os procedimentos posteriores ao recebimento dos protocolos pelo núcleo de atendimento. Faz análise dos processos, as concessões ou os indeferimentos desses protocolos. De outra parte, a gente tem a divisão de serviço social e perícias médicas, que tem um gerente de divisão, um analista de processos, analista previdenciário no perfil serviço social,
um analista previdenciário do perfil de psicologia, 2 agentes previdenciários e uma servidora cedida. Essa divisão trabalha no acompanhamento de perícias médicas e aposentadorias por invalidez e de dependentes de pensão por morte, além de estudos socioeconômicos também voltados à pensão por morte. Além desse trabalho todo desenvolvido em volta das perícias médicas, em torno das perícias médicas, o serviço social também tem projetos que visam preparação para aposentadoria, programa de educação previdenciária, programa de pós-aposentadoria e programa de acompanhamento dos aposentados por invalidez, serão detalhados pela Sueli após a minha apresentação. Então, a unidade de gestão de benefícios previdenciários tem 17 servidores ao todo, que atendem quase 12 mil servidores ativos e efetivos da Prefeitura de Barueri, quase 3 mil aposentados e quase 400 pensionistas. Vou falar um pouquinho sobre os atendimentos que envolvem aposentadorias e pensões e também as concessões desses benefícios e os pagamentos deles relativos ao ano passado. Começamos pelo atendimento de uma forma geral. Foram 8.222 atendimentos presenciais aqui no Instituto, 240 dias úteis desses atendimentos, mais de 34 atendimentos por dia, um tempo de espera médio de mais de 1 minuto e meio e um tempo por atendimento médio de 18 minutos. Os maiores atendimentos realizados no Instituto foram aposentadorias, o recadastramento, cadastro novo, que eu vou detalhar nos slides a seguir. Ainda cabe destacar as emissões de CTC por parte do IPRESB, os requerimentos de pensão por morte e informe de rendimentos e olerites que são impressos aqui na sede do Instituto, além de enviados por arquivo digital aos segurados quando solicitados. Como vimos no slide anterior, a maior parte dos nossos atendimentos envolve as aposentadorias. Foram 40% total dos atendimentos. Foram 3.272 ao todo, sendo que 23 minutos em média por atendimento e mais de 13 atendimentos por dia. Os atendimentos das aposentadorias não envolvem só os requerimentos e depois, ao final do processo, a concessão, documentos de concessão, como portaria, carta de concessão e certidão da concessão. Envolve também outros temas ligados às aposentadorias, como a simulação que verifica, que dá uma ideia de quanto tempo o servidor tem que trabalhar e quanto será a aposentadoria. Também esclarecemos dúvidas sobre a forma de cálculo e sobre as regras de aposentadoria que o servidor terá direito. Fazemos também o termo de opção, que é aquele termo de quando o servidor tem mais de uma regra de aposentadoria implementada, na época da sua concessão de aposentadoria ele tem que optar por uma dessas regras, e todos os outros assuntos ligados às aposentadorias estão envolvidos nesse tipo de atendimento. O segundo maior atendimento, com 27% total, envolve o recadastramento. Foram 2.259 atendimentos, mais de 9 atendimentos por dia e uma média de 13 minutos por atendimento. A primeira coluna do recadastramento representa o recadastramento dos aposentados e pensionistas, que também é chamado de prova de vida. Todo ano, a cada ano, no mês de seu aniversário, o beneficiário do IPRESB precisa comparecer ao Instituto para fazer o seu recadastramento, ou mesmo pode-se fazer através de uma chamada de vídeo, desde que agendada. Essa segunda coluna diz respeito ao recadastramento de ativos, que nós temos por obrigação de fazer de tempos em tempos. No ano passado ainda nós tivemos um rescaldo ainda desses recadastramentos, mas que foi uma quantidade importante deles e ela está representada aqui. Por fim, o terceiro item
foi o cadastro novo com 15% total. Foram 1.234 atendimentos, mais de 5 atendimentos por dia em média, 18 minutos por atendimento também em média. Esse cadastro, o que significa? Significa quando o servidor é contratado pela prefeitura através de concurso público e assume o seu cargo aqui na prefeitura de Barueri, ele faz o seu registro na secretaria do seu empregador e depois vem ao instituto para fazer o seu cadastro. Esse cadastro envolve os documentos pessoais, os documentos dos seus dependentes também, sejam eles os dependentes filhos, cônjuge e outros. E também apresenta, na verdade, os seus tempos anteriores. E para que todo esse trabalho? Esse trabalho serve para que nós deixemos a base de dados atualizada, e essa base de dados servirá como dados para que a gente aprimore, para que nós saibamos quanto que nós vamos ter que pagar de benefício nos próximos anos e quanto o setor de finanças e investimentos terá que captar de dinheiro e aplicar para pagar todos os benefícios que farão jus os servidores. Benefícios concedidos e a evolução das aposentadorias concedidas desde 2015 nesse recorte do slide. Em 2015, nós tínhamos 157 concessões e atingimos o recorde no final de 2023 com 375 concessões. A maior parte delas, 269, foi das aposentadorias por tempo de contribuição e idade e 92 por idade. Ao final de março desse ano, já atingimos 146 concessões. A última atualização no sistema indicava mais de 200 concessões agora no mês de maio. Ou seja, é bem provável que nós tenhamos um novo recorde ao final desse ano, ultrapassando as 375 concessões. Aposentadorias mantidas pelo Instituto no ano de 2023 significam os benefícios pagos que nós tivemos não só no ano de 2023, mas desde 2017 nesse quadro. E aqui eu pego o recorte de dezembro de cada ano. Em dezembro de 2017, nós pagamos 815 aposentadorias. Ao final de 2023, tínhamos 2.538 aposentadorias pagas. E a título de curiosidade, a fronteira de 2.500 aposentadorias pagas foi cruzada em novembro de 2023. Em março desse ano já estamos com 2.679 aposentadorias sendo pagas pelo Instituto. Continuando nas aposentadorias pagas, aqui nós vemos o recorte das aposentadorias voluntárias. E as duas principais, a aposentadoria por tempo de contribuição e idade e a aposentadoria por idade. Em dezembro de 2017, nós tínhamos 558 aposentadorias por tempo de contribuição e idade. Ao final de 2023, eram 1.877. E em março deste ano, chegamos a quase 2.000. Em dezembro de 2017, nós tínhamos 172 aposentadorias por idade. Chegamos a 535 em dezembro de 2023 e agora no mês de março a 552. Pensões mantidas, pensões pagas pelo IPRES. Em dezembro de 2017 eram 135 cotas de pensão, chegamos a 361 em dezembro de 2023. Março de 2024 já tínhamos 371. E aqui é o percentual dessas aposentadorias e pensões que nós tínhamos em dezembro de 2023. As 2.538 aposentadorias correspondiam a 88% dos nossos benefícios e 361 pensões por morte correspondiam a 12%. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os valores, sobre quanto nós destinamos às aposentadorias no ano passado. Então, aquelas 1.877 aposentadorias por tempo de contribuição e idade, 535 aposentadorias por idade, 104 aposentadorias por invalidez,
13 compulsória e 9 especiais, geraram um montante de pagamento durante o ano. Durante os 12 meses, os pagamentos mensais que nós fizemos no ano passado, as aposentadorias geraram um valor de R$ 179.578.372,18. Os abonos, o 13º, geraram um valor de R$ 15.178.901,15, totalizando no ano passado em aposentadorias R$ 194.757.273,33. Aqui temos também as pensões por morte. 361 cotas que nós vimos lá no ano passado geraram um pagamento de pensões de R$ 15.018.589,77. Os abonos R$ 1.251.247,05, totalizando R$ 16.269.836,82. Somando aposentadorias e pensões, nós tivemos uma destinação para essas rubricas de R$ 211.027.110,15. Por fim, nós temos aqui uma evolução da nossa folha de pagamentos. Foi pego o primeiro ano como dezembro, o ano de 2012 e o mês de dezembro de 2012. Por que 2012? Porque foi o primeiro ano por completo que nós concedemos aposentadorias somadas às pensões. Naquele ano, nós destinamos para pagamento R$ 11.623.100,64. E chegamos a esse ano aqui com 211 milhões, ou seja, quase 20 vezes a mais do que nós pagávamos naquele ano de 2012. Bom, aqui acaba a minha apresentação. Eu agradeço a atenção a todos, fico à disposição para qualquer esclarecimento e passo a palavra a Sueli, que vai falar um pouquinho sobre serviço social. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou Sueli Santos Amorim, sou assistente social do Instituto desde 2008, entrei pelo primeiro concurso, atualmente gerente de serviço social e perícias médicas, e vou conversar um pouco com vocês sobre as ações realizadas pelo serviço social em 2023. O Instituto ele preza pelo atendimento humanizado dos segurados e, pensando nisso, implantamos alguns programas voltados aos segurados desde o ingresso no ente. E quando dizemos ente, quer dizer Prefeitura, FIEB, Câmara e também o IPRESB. Dentre essas ações, nós temos o PPREV, que é o Programa de Educação Previdenciária, voltado aos segurados que ingressaram e todos que estão ativos. Temos também o PPA, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria, voltado aos segurados que estão na transição do trabalho para a aposentadoria, e temos o pós-aposentadoria voltado aos aposentados. Dentre as ações, nós temos o atendimento individual, que é procura espontânea, o segurado vem até o Instituto com uma demanda e fazemos o atendimento sem hora marcada. Temos também a visita domiciliar, que vai de acordo com a necessidade e avaliação do serviço social. Os acompanhamentos das perícias médicas depois da reforma da Previdência em 2019, o Instituto hoje realiza perícias de isenção de imposto de renda para aposentado, de homologação e revisão de aposentadoria por invalidez e também pensão por morte dependente inválido. Ainda utilizamos esse termo, dependente inválido, porque o Instituto não passou pela reforma na legislação, porém o termo correto é incapacidade permanente. Temos também os programas previdenciários, que a seguir estarei explicando. O Programa de Educação Previdenciária,
também conhecido como PPREV, nós iniciamos em 2014. Ao longo dos anos, nós passamos por revisões e ele acontece uma vez por mês, turma da manhã e turma da tarde. Qual que é o objetivo? Disseminar o conhecimento previdenciário para que o segurado possa ter escolhas mais assertivas durante toda a sua trajetória profissional e também no momento da aposentadoria. A carga horária deste curso é de 3 horas. Quem tiver interesse, procure a Secretaria ou RH da Câmara e FIEB para inscrições. Em 2023, nós tivemos 19 encontros com mais de 460 participantes. Além do programa PPREV, nós também temos o programa de preparação para a aposentadoria, mais conhecido como PPA, Juntos Pensamos no Futuro. Este programa ele foi idealizado e implementado desde 2011 e ao longo dos anos fizemos algumas revisões, depois de avaliações tanto da equipe técnica como dos segurados participantes, e o objetivo é dar o apoio aos segurados nessa transição do trabalho para a aposentadoria, a fim de maximizar os aspectos positivos que essa nova fase pode gerar em suas vidas. No total, já tivemos 409 participantes. O ano passado, fizemos a 12ª edição. Essas fotos são da abertura e também dos encontros semanais realizados aqui na sede do IPRESB. O PPA ele acontece semestralmente. São 3 encontros, carga horária total de 42 horas. Dentre os temas abordados, nós temos regime previdenciário, direitos sociais, gestão financeira, gestão de tempo, atividade física, envelhecimento e saúde, e também projetos de vida, onde eles começam a elaborar o projeto, lembrando que esse projeto de vida ele pode ser alterado a qualquer momento, e nós temos grandes parceiros, tanto do IPRESB quanto da rede, que vêm até o Instituto ministrar essas oficinas. Quero lembrar que nós já iniciamos a edição do 13º encontro, e para o segundo semestre nós teremos o PPA online, para que assim possamos atingir os segurados que não conseguem comparecer pessoalmente aqui no Instituto. E dando sequência, nós temos o programa Pós-Aposentadoria, Juntos Ressignificamos o Presente. Esse programa, ele iniciou em 2020. Em 2023, nós tivemos 16 encontros com mais de 350 participantes. E o objetivo é dar um apoio aos servidores aposentados, através de momentos, espaços para reflexão, informação, educação, cultura e lazer. Essas fotos são dos encontros, tanto um passeio externo quanto as atividades realizadas aqui no Instituto. Esta aqui foi a programação de 2023 do programa Pós-Aposentadoria. Os encontros foram quinzenais, sempre na segunda e na quarta-feira do mês, no período da manhã, das 9 às 11h30. A programação foi educação financeira, saúde da família, sarau, redes sociais, artesanatos, dobraduras e origamis, entre outras atividades. Já aqui agradecendo sempre o apoio dos segurados aqui do Instituto e também dos profissionais convidados da rede. Além dos 3 programas citados, nós temos o projeto Aposentados por Invalidez Permanente e Pensionista Dependente Inválido. É um acompanhamento voltado aos segurados aposentados por invalidez e também aos dependentes pensionistas. E qual o objetivo? Que é oferecer esclarecimento do benefício previdenciário, fazer uma escuta das demandas e experiências dentro do processo saúde e doença. Nós agendamos previamente, junto com os segurados, o melhor momento para o atendimento e também fazemos visitas domiciliares.
Já agora, para 2024, nós fizemos uma revisão do projeto. Agora nós temos como o nome Apoio Ativo, que esse é o objetivo, é prestar um apoio a esses segurados. Além dos programas, nós também temos outras ações, como as campanhas de saúde, mais conhecidas Outubro Rosa, Novembro Azul. Iniciamos em 2017 e em 2019 nós conhecemos o calendário colorido da saúde. E qual que é o objetivo? É conscientizar os segurados sobre o perigo de algumas doenças e incentivar a prevenção e o tratamento dessas enfermidades. Então, nós divulgamos pelas redes sociais e também na sede do Instituto materiais que falam sobre as doenças. Este é o calendário colorido da saúde. Mensalmente divulgamos informações sobre uma ou mais doenças. Especificamente no mês de maio, falamos sobre segurança do trânsito e a importância de ações para a prevenção de acidentes no Temos também o InfoIPRESB, nós temos uma comissão aqui de segurados do Instituto que participam da elaboração e o objetivo é divulgar as atividades do Instituto. Esse boletim ele é trimestral e vocês conseguem acessar pelo site do IPRESB. Apresenta agora estatísticas de atividades do Serviço Social em 2023. Realizamos 1.349 atendimentos, 6.943 atividades internas que são administrativas, voltadas a realizações de perícias, visitas dos programas, campanhas, entre outros. 84 acompanhamentos de perícias médicas, 40 acompanhamentos de juntas, 7 visitas domiciliares, 56 encontros do PPA, 67 reuniões administrativas, 19 encontros do PPREV, 12 campanhas mensais, 18 visitas institucionais e 42 capacitações da equipe. O IPRESB ele investe na capacitação para que possamos nos aprimorar cada vez mais nos atendimentos a vocês segurados. E também realizamos 16 encontros do pós-aposentadoria. Aproveito para convidá-los a seguir o IPRESB nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e também pelo nosso site oficial. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Eric, eu sou analista previdenciário contador do Instituto de Previdência e estou como gerente da divisão de finanças. Nessa apresentação, vou estar trazendo para vocês alguns balanços, algumas informações publicadas e dando detalhe a alguns números do que foi executado no exercício de 2023. Então, vamos iniciar com o balanço orçamentário, que é um balanço que nos apresenta o que foi orçado com o que foi realizado durante o ano. Nós podemos ver aqui que a receita estimada e a despesa que foi autorizada na lei orçamentária é o valor de 425 milhões. Durante o ano, nós tivemos uma arrecadação de 465 milhões de receita, que representou um aumento de 40 milhões em relação ao que estava estimado no orçamento. Já em relação às despesas, nós realizamos 223 milhões no ano. Isso representou uma redução de 202 milhões em relação ao que estava autorizado na lei orçamentária. Somando esses dois números, essa receita arrecadada acima do estimado e uma despesa realizada abaixo do que estava orçado, a gente apresenta um superávit orçamentário de 242 milhões. Já no balanço financeiro, que mostra para a gente a parte numerária, o que transitou nas contas do Instituto,
nós podemos verificar que iniciamos o ano de 2023 com um saldo de 2,7 bilhões de reais. Finalizamos o ano com 2,9 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 9% no nosso saldo financeiro. Destaco aqui algumas rubricas que mostram um pouco dessa movimentação. Nós tivemos tanto de transferências financeiras recebidas quanto de transferências financeiras concedidas o valor de 35,5 milhões. Isso significa que esse valor está igual, é como a gente chama aqui de sair de um bolso e entrar no outro. Ele sai do bolso previdenciário e entra no bolso financeiro, no bolso administrativo. Tá? Esse valor está dividido em taxa de administração, que é o que faz o Instituto funcionar, a parte administrativa do Instituto. Então, durante o ano, ele teve um valor de 16,2 milhões. É um valor que é separado da parte previdenciária e é transferido para a parte administrativa para que possa ser gerido o Instituto, né, com todas as suas despesas do dia a dia. E tivemos aqui uma reversão da reserva administrativa para o Fundo Previdenciário de 19,4 milhões. O que seria essa reserva administrativa? É a sobra de valores da taxa administrativa de vários anos que não foram utilizadas, eles foram sendo aplicados, e chega um determinado momento a gente opta por fazer essa reversão, essa transferência, essa devolução do dinheiro que estava na reserva administrativa, enviando para o fundo previdenciário, que é onde paga os benefícios, né? Isso também ajuda na redução de déficits atuariais, ajuda no investimentos futuros que são feitos para poder aumentar o saldo de valores que são destinados a pagamento de benefícios. A taxa administrativa, nós temos, por lei, até 2,4%, 2,6% das receitas de contribuições do ano anterior que podem ser transferidas para a taxa administrativa. Mas há alguns anos já a gente vem praticando apenas 2%. A gente só trabalha com 2% e não 2,4%, 2,6%. Temos agora o balanço patrimonial, que ele é uma fotografia econômica do Instituto, né? Nós podemos ver aqui que tivemos um aumento do ativo em 15%. O ativo é representado por bens e direitos que temos no Instituto. Essa comparação feita desse 15% está referente ao que nós tínhamos de ativo no exercício de 2022. O que aumentou, o que representa esse aumento foi justamente maiores valores aplicados, né? Nós passamos de 2,8 bi para 3,1 bi e um remanejamento da nossa carteira de investimento. Ela representa também uma redução dos riscos das aplicações. Então, essa queda de risco de perdas, então, também ajuda no aumento desse ativo. Antes nós tínhamos provisão para perda de 147 milhões e com o remanejamento dos investimentos das carteiras, isso caiu para 84 milhões. Então, isso também ajudou no crescimento do nosso ativo. Já em relação ao passivo, que são as obrigações do Instituto, nós tivemos um aumento de 20%. Em relação ao ano anterior, nós podemos ver que ele partiu de 3,2 bi para 3,8 bi. O que mais tem impacto no aumento do nosso passivo são as provisões matemáticas previdenciárias. Os cálculos atuariais são feitos numa projeção de longo prazo, né, para saber se as obrigações, como estão as nossas obrigações de pagamento de benefícios presentes e benefícios futuros. Isso reflete nessas provisões, e esse aumento que deu um grande impacto no nosso balanço patrimonial. Aqui eu trago para vocês a telinha do nosso site, onde tem as informações publicadas. Lá vocês encontram também esse balanço, vocês encontram o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, que são os três que eu falei agora. Vocês encontram também notas explicativas, vocês encontram o nosso fluxo de caixa.
Então, esse caminho aqui, você entrando lá no nosso site, Finanças, Demonstrativos Contábeis, Balanço Anual, você vai encontrar a relação de balanços que nós temos lá. E aqui, notas explicativas, você tem um breve histórico do Instituto e também informações ainda mais detalhadas, mais minuciosas, das diferenças de um ano para o outro, que aumentou, que diminuiu. Então, sempre que vocês tiverem o interesse de se aprofundar nas informações financeiras e contábeis do Instituto, vocês podem seguir por esse caminho, que essas informações são publicadas anualmente. Podem ver aqui também os nossos canais de comunicação. Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado e uma boa tarde. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa prestação de contas do ano de 2023. Meu nome é Eliezer Antônio da Silva, eu sou gestor de investimentos e atuário e apresentarei para vocês a estrutura do nosso portfólio, a gestão de performance e risco e também falaremos aqui sobre o nosso plano de custeio. Então, iniciaremos falando do nosso plano de custeio. O que é o plano de custeio? É a origem dos nossos recursos previdenciários. Tá? Então, destacando aqui, primeiro, a contribuição previdenciária dos assegurados. Né? Afinal de contas, todos nós, servidores públicos de Barueri, contribuímos mensalmente para o nosso Instituto de Previdência. Né? E existe também a contribuição do ente, né? Ou seja, a Prefeitura, a FIEB, a Câmara e aqui também o IPRESB também possui seus servidores, e também fazem uma contribuição, né? Nós temos a alíquota normal, que hoje está na casa de 19,99%, e uma alíquota suplementar de 7,56%. Isso vai dar aproximadamente 27,5% de contribuição por parte do ente. Além da contribuição patronal, nós temos também aqui alguns aportes adicionais, que pode ser a alienação de alguns bens e direitos do IPRESB, que vão também contribuir para a nossa aposentadoria no futuro, ou até mesmo alguns resgates de sobras que ficam lá na nossa taxa de administração. Além desses aportes adicionais, nós temos também o Comprev. O que é o Comprev? Comprev, como o próprio nome sugere, é uma compensação previdenciária, onde um servidor que trabalhou na iniciativa privada, no estado ou em outro município, né, ou seja, ele contribuiu durante um bom período da sua vida em um outro RPPS, mas no final da sua carreira, ele vem ser servidor público de Barueri e se aposenta aqui no IPRESB. Então, o IPRESB passa a ser o RPPS instituidor e o RPPS de origem, né, aquele que contribuiu para ele, que ele contribuiu no passado, deve compensar o IPRESB, dado que o IPRESB é quem vai honrar a sua aposentadoria, né? E, por fim, né, a rentabilidade dos investimentos, pois o regime que nós temos aqui no IPRESB é o regime de capitalização. Tem um regime de repartição simples, né, que é o que ocorre com o INSS, né, que é um pacto entre as gerações, e no IPRESB nós temos o regime de capitalização, onde os recursos que entram, né, são utilizados para pagar os servidores que já estão aposentados e a sobra ela é alocada no mercado financeiro de capitais. E como é que é feito essa alocação? Bem, como é feito então a alocação desses recursos, né, dessa sobra das contribuições do nosso plano de custeio, né? Ela é feita através de uma política de investimentos, ou melhor, é fundamentada numa política de investimentos. E essa política de investimentos, ela tem como pilar a legislação, né, a resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4963, e também o estudo de ALM. O que é o estudo de ALM? É um estudo que visa casar a rentabilidade dos nossos ativos, né, a rentabilidade da nossa carteira de investimento com as nossas obrigações previdenciárias, né, o nosso passivo atuarial. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre risco e retorno, né? Todo investimento possui um risco e um retorno. E
essas duas coisinhas, o risco e o retorno, eles têm uma correlação positiva, ou seja, quanto maior for o risco, maior é o retorno. Então, o estudo ele visa ajustar o risco, né? Ou seja, fazer com que o nosso portfólio rentabilize de forma satisfatória sem a necessidade de tomar um risco demasiado, né? E daí então surge a nossa política de investimentos, né? Ela é fundamentada nesses dois pilares. A política de investimento ela é elaborada pelo comitê de investimentos, ela deve ser apreciada e aprovada pelo nosso conselho de administração e, uma vez aprovada pelo conselho, o presidente do instituto aqui do IPRESB assina essa política e, por fim, essa política de investimento é enviada ao gabinete municipal, onde também o prefeito assina. Então, note, são diversas pessoas, são diversos CPFs afirmando ali para onde deve ir os investimentos do nosso instituto. Tá? E a 4963, né, é uma resolução que vai destrinchar em segmentos aonde os recursos previdenciários poderão ser alocados. Tá? Então, nós temos o segmento de renda fixa, o segmento de renda variável, de investimentos no exterior, fundos estruturados e fundos de investimento imobiliário. Bom, a renda fixa ela é bem abrangente, aliás, no nosso portfólio aqui é a principal estratégia, né? O principal segmento de alocação é o segmento de renda fixa. Tá? Nós podemos fazer investimento em títulos públicos federais de forma direta e também nós podemos fazer de forma indireta, ou seja, através de fundos de investimento. Qual que é a diferença, né? Quando a gente faz a alocação por meio de títulos públicos federais, isso permite a gente fazer uma marcação na curva. Já utilizando aqui os fundos de investimentos, temos que fazer uma marcação ao mercado. Tá? A marcação na curva, se a gente comprou um título público federal que paga lá IPCA mais 6, né? Então seria o equivalente a IPCA mais 0,5 ao mês. Então vamos imaginar que a inflação em um dado mês foi de 0,5 e o ativo paga IPCA mais 0,5, então a rentabilidade desse ativo foi de 1%. Né? Então é mais ou menos assim que é a marcação na curva. Já a marcação ao mercado, ela depende da demanda pelo ativo. Se muitos agentes econômicos querem comprar esse título, então o preço dele sobe. Só que quando ele não é um ativo muito desejado, o preço acaba caindo. Né? Então, boa parte da nossa carteira é em títulos públicos federais com marcação na curva. Tá? Nós podemos também fazer investimentos em ETFs, né? Ou fazer investimento através de fundos de ETF. Né? ETFs são fundos fechados que são negociados na nossa B3. Podemos também fazer investimentos em dívidas bancárias, né? Pode ser um certificado de depósito bancário, uma letra financeira, uma letra de câmbio, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agrário, ou seja, qualquer título de dívida de uma instituição financeira, né? Um banco. Tá? Podemos também fazer investimentos em FDICs, que são fundos de investimento de direito creditório, e também a resolução nos permite fazer investimentos em fundos de crédito privado, que são fundos de debêntures. Né? As debêntures, assim como a letra financeira e os CDBs, são títulos de dívidas, né? Só que a debênture é emitida por uma sociedade anônima não financeira. Né? Nós também podemos fazer investimento em fundos de ações ou em fundos de ETFs. ETFs, novamente, são fundos fechados negociados na nossa B3, só que aqui de ETFs de renda variável, como por exemplo o MOVA11. Né? Ou podemos também fazer investimento em fundos de ações. Note que o Instituto de Previdência ele não faz compra de ações. Então o Comitê de Investimentos não vai se reunir aqui e falar, vamos hoje comprar uma ação da Vale, da Gerdau, do Itaú. Não, a gente não faz compra de ações. Não é permitido, a resolução não permite fazer compra de ações de forma direta, como ocorre nos títulos públicos federais. Os títulos públicos federais, sim, nós podemos comprar de forma direta.
Já ações, a gente só pode fazer isso através de um fundo de ações. Portanto, o que o comitê de investimento faz é analisar cabeças, né? Analisar gestores, verificar qual é a gestão que melhor performa em um dado cenário. Tá? Nós podemos também fazer investimento em fundos estruturados, pode ser os fundos de multimercado, fundo em participações ou fundo em ações de mercado de acesso. Fundo multimercado, como o próprio nome sugere, é um fundo que pode operar juros, moeda, ações, bolsa, né? Enfim, ele pode atuar em diversos mercados. Já os fundos de participações são empresas muito pequenas, em geral não possuem capital aberto em bolsa, e que, em função aí da expertise do gestor, ele vai investir em algumas pequenas empresas e vai ter direito a boa parte, ou pelo menos uma maioria das cadeiras do conselho de administração daquela empresa, daquela pequena empresa, e fazer ali a tomada de decisão, né? Realmente guiar a empresa. E aí, que de acordo com seus conhecimentos, vai agregar valor a essa empresa e, portanto, agregar valor para o fundo. Outra estratégia também é o fundo de ações de mercado de acesso, que são empresas também pequenas, mas que já estão sendo negociadas na nossa B3, mas que não fazem parte de nenhum nível de governança da Bolsa. Nós temos 3 níveis, né? Nível 1, o nível 2 e o novo mercado, né? E essas ações, essas empresas, elas não se enquadram em nenhuma delas, porque elas estão começando, então elas não têm, elas têm uma baixa regulação da própria B3. Então é para investidor qualificado, né? Outra estratégia que também podemos fazer é os fundos de investimentos no exterior. Podemos fazer através de fundos de dívida externa, que são fundos, que é um fundo que capta recursos para financiar dívidas do Brasil, do nosso governo mesmo, que é emitido em dólar lá fora. Nós podemos também fazer esse tipo de investimento, ou fundos de ações ou fundo de BDR, né? BDR quer dizer Brazilian Depository Receipt, né? Então, são ações que estão negociadas na NYSE, na Nasdaq, nos Estados Unidos, no DAX alemão, CAC parisiense, FTSE londrino, enfim, bolsas do globo, né? E onde uma instituição compra uma ação em uma dessas bolsas e vem aqui na nossa B3 e pega essa ação e divide em 4 partes e fala, olha, eu tenho um recibo aqui que corresponde a 1/4 de uma ação da Amazon, por exemplo, né? E, portanto, são papéis que têm uma correlação com o dólar, né? E os fundos de ações que a gente faz o investimento, compra as cotas aqui, mas os recursos são alocados nas bolsas lá fora mesmo, né? E, portanto, tem regulação tanto da nossa Comissão de Valores Imobiliários como da Security Exchange Commission, que é o equivalente lá nos Estados Unidos, né? Também podemos fazer investimento em fundos de investimento imobiliário, né? E os fundos imobiliários podem ser fundo de tijolo, fundo de papel, né? O fundo de tijolo é um fundo que vai comprar um shopping, vai comprar galpões logísticos, lajes comerciais, varejo, e vai viver e vai captar a renda, né? Vai captar o aluguel e pagar ali mensalmente para os seus cotistas. A legislação ela diz que o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95%, né, dos seus rendimentos no semestre, né? Mas uma prática do mercado é fazer isso mensalmente. Então, os fundos de papel, que são fundos que compram outros fundos, né, também conhecidos como FOFs, ou fundos de ativos securitizados, né? Então, uma mistura desses dois também. Bem, e quem decide o que vai ser colocado na política de investimentos e quando investir naquilo que foi colocado, proposto na nossa política de investimento? É o Comitê de Investimentos, tá? Nosso Comitê de Investimentos, ele se reúne de forma ordinária todas as últimas quintas-feiras do mês, tá? E pode ocorrer, e sempre ocorre, reuniões extraordinárias, principalmente para tratar sobre assembleias dos nossos fundos, tá?
E uma coisa que é importante notar é que todos os membros do Comitê de Investimentos, eles são servidores públicos de Barueri, né? Ou seja, é uma forma da gente fazer um alinhamento de interesse, né? Todos os membros e também dos conselhos, enfim, de todos os colegiados, né? São servidores que um dia vão depender do IPRESB e, portanto, todos estão aqui fortemente alinhados para que tenhamos a melhor performance e buscamos o sucesso deste instituto, né? Então, por exemplo, eu, Eliezer Antônio da Silva, eu estou gestor, mas o que sou de fato, eu sou um professor titular de cargo da FIEB, né? Nós temos também um servidor da Câmara Municipal de Barueri, temos uma servidora da Secretaria da Saúde, temos um servidor da Secretaria de Administração e temos uma professora titular de cargo. Uma outra coisa muito importante, que todos os membros do Comitê de Investimentos possuem uma certificação profissional, seja ela emitida pela Ambima, pela Bipem, pela Totum ou pela APMEC, né? Todos possuem pelo menos uma certificação, alguns até com 2 ou mais certificações profissionais. Bem, e como está a alocação na nossa carteira, né? Bem, claro, nossa distribuição dos recursos, ela segue fielmente a nossa política de investimentos, né? Que por sua vez está totalmente fundamentada, além do estudo de ANM, na 4963, né? E como nós podemos observar, a gente cerca de 2,2 bilhões de reais estão alocados em títulos públicos federais, que são considerados ativos mais seguros do nosso mercado financeiro de capitais, né? E a nossa segunda maior alocação, cerca de 375 milhões, em fundos de investimentos que devem alocar 100% dos seus recursos também em títulos públicos federais, né? Então a gente tem aí um pouco mais de 2,6 bilhões de reais em títulos públicos federais, tá? Temos um pouquinho aqui em fundos de renda fixa, né? Aqui é misto, né? Crédito soberano e crédito privado. Nós temos aqui cerca de 20 milhões em FDICs, cerca de 140 milhões em fundos de ações, né, da nossa B3, cerca de 113 milhões de reais em fundos de BDR, fundos de ações no exterior. Fundos multimercado nós temos cerca de 59 milhões. Fundo de participação, cerca de 57,3 milhões e fundo imobiliário, quase 20 milhões. Okay? E agora, esse gráfico mostra com quem estão os nossos recursos, né? Quem são os agentes, né, que estão cuidando desses nossos recursos, né? Então, mais uma vez, a gente consegue observar aqui de forma majoritária que boa parte dos recursos estão no Selic, né? No Tesouro Nacional, tá? Então, cerca de 73,41% dos nossos recursos estão no Tesouro Nacional e nossos, depois, no segundo, terceiro e quarto parceiro aqui são os maiores bancos, os 2 maiores bancos públicos, né? E o maior banco privado, né? Que também é apresentado aí como nossos maiores parceiros, né? E os demais são assets, né, que são casas que já estão aqui no Instituto há muito tempo, né, e são casas de grande reputação no mercado, e isso contribui para a mitigação do nosso risco de imagem. Bem, e a nossa alocação estratégica, né? Como o nosso passivo, né, nossa meta atuarial é IPCA mais 5,16, então uma das nossas principais estratégias é o IPCA+, né? Afinal de contas, quando a inflação sobe, né, a nossa meta ela sobe. Então é importante que a gente tenha um ativo que esteja ali indexado também, né? Então
Se a meta subir, é importante que a nossa carteira suba junto também, e o ideal na mesma proporção, né? Portanto, quase 70% do nosso portfólio está alocado em IPCA+. E a nossa segunda principal estratégia é o Selic CDI, né? Como nós observamos, tanto aqui, né, no Brasil, como no mundo, a gente viveu o ano 2023 com altas taxas de juros. Então, um CDI, né, um LFT, pagava a meta assim, com muita folga, e com um nível de risco maravilhoso, né? Ou seja, você conseguia uma boa performance basicamente sem correr risco, né? Então, nossa segunda estratégia foi o Selic CDI. Aí a terceira estratégia foi a nossa B3, a nossa quarta, quinta estratégia aqui, todas elas, o S&P 500 e o MSCI são investimentos no exterior, e fixa o investimento imobiliário, e IMA-B é título público, só que marcação. Em função dessa alocação, né, de uma alocação majoritariamente em títulos públicos federais, isso possibilitou observarmos uma forte queda no nosso risco, né? O risco do nosso portfólio ele é medido pelo VaR, Value at Risk. O VaR é uma métrica de risco de natureza estocástica, né? Ou seja, ela é probabilística, ela não é determinística, tá? Então, o risco que está, esses valores estão aqui, 313 milhões, 152 milhões, 96, 60 milhões, é uma provisão de perda, não é que vai acontecer, né? Existe uma possibilidade, né? Então, é uma métrica de natureza probabilística, né? E ela mede o risco de mercado, né, em um dado horizonte no tempo, que a gente utiliza 252 dias úteis, e um dado intervalo de confiança, que a gente utiliza aqui o 95%, em situações normais, né? E a gente tem observado que desde 2020 o risco do nosso portfólio ele tem caído fortemente, né? Final de 2020 ele era da ordem de 13,24, em 21 caiu para 6,20, em 22 13,65 e em 2023 o nosso VaR fechou em 2,06%, né? E o que se deve a essa queda do risco? Basicamente é duas coisas. A primeira delas é a alocação do ativo livre de risco, né, com marcação na curva, ou seja, a partir de novembro de 2021 buscou-se fazer uma alocação maciça em títulos públicos federais com a marcação na curva. Isso reduz drasticamente a volatilidade do portfólio e também o adicionamento do ativos descorrelacionados. Porém, isso foi feito um pouco antes. Em 2020, nós já começávamos a alocar em ativos no artigo 9º, que são ativos que têm uma correlação com o dólar. Então, em geral, quando a nossa B3, quando o nosso mercado doméstico não vai bem, a gente observa um aumento do dólar. E então nós vamos ter uma parte da carteira com movimento para baixo e uma parte da carteira que está indexada ao dólar indo para cima. Então isso também reduz a volatilidade do nosso portfólio, pois a gente vai observar uma parte da carteira com movimento para baixo, mas ao mesmo tempo outra parte vai subir, porque o dólar acaba subindo também. E isso faz com que reduza o risco do nosso portfólio. E é por isso que a gente vê essa curva descendente. Bom, falamos do manejo de risco, vamos falar agora do manejo da performance, né? O ano de 2023 foi um ano muito satisfatório, né? A gente conseguiu cumprir a meta e mais do que isso, todos os meses de 2023 nós não tivemos nenhum mês com uma rentabilidade negativa, dado o baixo nível de risco do nosso portfólio. A nossa meta atuarial para 2023 foi de IPCA mais 5,16 e a nossa carteira conseguiu performar IPCA mais 7,33 e, portanto, a gente conseguiu fazer até cumprir a meta com uma margem, né?
Poderíamos ter feito até um pouco mais, só que para rentabilizar mais era necessário tomar um pouco mais de risco. Mas IPCA mais 7,33 já cumpre a nossa meta. Então, o próprio estudo de ALM diz, olha, até essa quantidade de risco aqui já é o suficiente para você honrar os seus compromissos previdenciários. Não há necessidade de tomar mais risco. E assim o comitê fez, né? A gente buscou não somente performar bem, mas fazer um bom manejo de risco. Tá? Bem, pessoal, estas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção e até a próxima.